A cada novo capítulo do caso Banco Master, o que se vê é um cenário que beira o surreal. Estamos falando de algo que o próprio ministro da Fazenda chamou de possivelmente a maior fraude bancária da história do país. Mesmo assim, as investigações caminham devagar, mal explicadas e com um festival de versões conflitantes vindo exatamente de quem deveria trazer transparência. Dias Toffoli, que decidiu centralizar o processo no STF, resolveu alfinetar a Polícia Federal, insinuando que estariam fazendo corpo mole. Ora, se até o ministro que puxou o caso para si passa o dia reclamando da PF, o que sobra para o cidadão comum pensar? A mensagem que fica é de que ninguém confia em ninguém e que, no meio disso, a maior fraude bancária já registrada vai ficando de lado. No Tribunal de Contas da União, a situação também não é menos estranha. Integrantes seguem pressionando por dados sigilosos para uma inspeção no Banco Central, porque não entendem, ou dizem não entender, a atuação do BC no começo de tudo. Não é pouca coisa. Estão insinuando que o órgão que viu o problema lá atrás e mandou fechar o banco pode ter sua conduta posta sob suspeita. É o tipo de dúvida que, se não for respondida logo, só alimenta a teoria, politização e descrédito. E tem mais, o próprio Banco Central, ao fechar o Master, apontou para uma engenharia que cheira a malandragem institucional com pitadas de lobby em Brasília. Ou seja, não é um caso pequeno, não é um caso técnico, e muito menos um caso para ser tratado com improviso. O curioso é que no mesmo dia em que criticou a PF, Toffoli recuou e devolveu à própria PF e ao Procurador-Geral o material apreendido na operação. Material que ele tinha tirado das mãos do Ministério Público quando puxou o processo para o STF. Isso não parece organização. Isso parece improviso jurídico. E em improviso é que defesas prosperam, sempre com razão. Ninguém quer ser investigado, processado e eventualmente condenado num ambiente bagunçado, com autoridades disputando quem manda mais e quem investiga menos. Num país sério, investigação não vira tumulto. Publicidade e clareza são regra, especialmente quando o rombo atinge o sistema financeiro e o bolso de todo mundo. Hoje, para quem desembarca no Brasil sem saber nada, o noticiário transmite a sensação de que estamos diante de um Estado que não consegue investigar o que ele mesmo diz ser o maior escândalo bancário da sua história. E aí fica a pergunta que ninguém consegue responder com firmeza. Estão investigando ou só arrumando confusão? Porque do jeito que está, quem ganha é a bagunça e quem perde, como sempre, é o país. Vocês viram a última? Depois das operações realizadas hoje pela Polícia Federal de busca e apreensão de celulares, documentos do Banco Master, o Toffoli simplesmente mandou lacrar tudo, tirou das mãos da Polícia Federal e mandou remeter todo o material lacrado, sem acesso a ninguém, para o STF, para os cuidados dele. Olha, o Toffoli, ele não mais está satisfeito apenas em esconder de nós as provas. Agora parece que ele também quer sumir com as provas. Eu vou te explicar qual é a jogada do Toffoli, por que ele fez isso agora. O Toffoli, depois dessa operação gigantesca que foi feita no caso do Banco Master, com acesso a documentos, celulares, ele mandou tudo ser lacrado e, além de ser lacrado, ele mandou remeter para o STF. Veja, um juiz mandar lacrar o material que está sendo alvo de busca e apreensão é ilícito? Não. Você pode muito bem ter juízes mandando lacrar aquele material para a prova ser preservada. O que não pode é o juiz mandar lacrar e não dar acesso à Polícia Federal. Veja, quem investiga é a polícia, quem fez a busca e apreensão é a polícia. Claro que ela pode ter acesso ao material que ela própria apreendeu e deve ter acesso, porque é ela que vai periciar esse material, ela é que vai investigar esse material, ela é que a partir desse material vai pensar em novas diligências e assim por diante. Quando o Toffoli arranca esse material das mãos da Polícia Federal, ele esvazia o poder, a função investigativa da polícia, que é a única que ela tem, e passa a assumir ele próprio a função de investigador, que é uma função que ele não tem. Aliás, o Toffoli não tem nenhuma função, nem a de juiz hoje em dia dentro do STF. Sabe-se lá qual a função, eu acho melhor nem saber qual é a função dele lá. Quando ele tira, portanto, esse material da polícia e manda para o STF lacrado, sem que a Polícia Federal possa periciar o material, ele simplesmente esvazia a função da polícia e traz para si uma função que não tem e joga para o STF para o buraco negro do STF, para o buraco negro do sigilo máximo que ele determinou para esse caso,
todas essas provas, todos esses documentos, todos esses celulares, nada mais disso vai ser visto. Sabe-se lá o que vai acontecer com esse material, se ele vai estar intacto ou não, e enfim, qual é o material, o que tem dentro dele, nada disso vai se saber. Por quê? Porque ninguém teve acesso, porque ele lacrou e tirou das mãos da polícia, e com isso só ele é que saberá e jamais vai nos contar, porque está tudo sob sigilo, como a gente sabe. O Toffoli ainda determinou que a operação da Polícia Federal fosse feita em 24 horas. E aí, na sua decisão, quer que a polícia explique por que não cumpriu em 24 horas a operação, a busca e apreensão. Isso é um absurdo também. O que o Toffoli acha? Que a Polícia Federal está numa gincana de 24 horas? Que está numa corrida maluca? Que está numa corrida contra o tempo? Que é uma piada, é uma brincadeira? Veja, uma operação da Polícia Federal não é uma operação contra o tempo, é a favor daquilo que se busca, do objetivo de se obter as provas. Se vai demorar 24, 23, 22 ou 40, tanto faz. O importante é que ela seja bem feita e adequada. Então, essas 24 horas podem ser também uma armadilha do Toffoli, porque quando ele determina 24 horas e esse prazo não é cumprido, ele pode em algum momento dizer, olha, eu pego esse material fica aqui comigo, eu não vou mostrar para ninguém e além disso, esse material não pode ser usado como prova contra ninguém, porque a Polícia Federal fez uma operação fora do prazo e, portanto, a operação é inválida, a operação é nula, a operação não foi feita dentro da legalidade que eu determinei, que eram essas 24 horas. Portanto, o Toffoli hoje bateu o recorde, ele sumiu, essa é a verdade, com essa operação, jogou dentro do buraco negro do STF e ainda provavelmente vai tornar tudo nulo. Olha, o Toffoli parece cada vez mais claro que está lá para soterrar o caso Master e tirar sarro da minha cara, da sua cara, da cara de todos nós. Você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo? Peço que se inscreva, deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou, porque ao deixar o seu like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e, desta forma, distribui para mais pessoas e assim você ajuda este canal e o nosso trabalho. Curta, compartilhe e inscreva-se para continuar acompanhando análises sobre os acontecimentos do mundo e principalmente do nosso Brasil e no futuro da nossa democracia. Obrigado. Quando a gente olha para o caso Banco Master, fica claro que não estamos diante de um simples tropeço jurídico. É mais um sinal de que existe um método se repetindo. E quando o método vira rotina, deixa de ser coincidência e vira projeto. O Brasil não vive mais apenas crises políticas, vive uma crise de arquitetura institucional, em que quem deveria julgar passa a investigar, guardar provas, definir o ritmo e controlar a narrativa. Isso não é detalhe técnico, é a redefinição silenciosa do próprio Estado de Direito. O episódio da vez envolve Dias Toffoli e a segunda fase da Operação Compliance Zero, que mirou Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, seus parentes e investidores próximos. A Polícia Federal cumpriu mandados, apreendeu celulares, computadores e documentos, o básico de qualquer operação desse porte. Mas a partir daí, o roteiro virou algo que ninguém imaginava. Toffoli autorizou a operação e logo em seguida determinou que as provas não ficassem com a PF. Tudo lacrado e direto para o gabinete dele. Traduzindo em português claro, quem apreende não pericia, quem investiga não investiga, e quem deveria apenas julgar passa a controlar a prova. Isso muda completamente a lógica do sistema. O jornalista Mário Sabino resumiu bem o efeito prático. Toffoli usou a PF para recolher e guardar provas que estavam espalhadas. Não é acusação, é descrição do que o país inteiro assistiu. O problema é que a repercussão foi péssima. As provas saíram das mãos da corporação e a PF ainda virou alvo público, com direito a pito do ministro e prazo de 24 horas para explicar a própria atuação. O detalhe incômodo, a PF tinha pedido autorização da operação em outubro. Toffoli só deu o ok em janeiro e ainda exigiu que tudo fosse feito num dia para depois criticar a incompetência da corporação. Na prática, o recado foi claro. O ministro não confia na PF. E isso foi humilhante para Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal. A resposta da corporação foi resistir. Toffoli então recuou parcialmente. Já que não tinham enviado as provas, mandou direcionar tudo para o PGR Paulo Gonet, o PGR apadrinhado por Moraes e Gilmar.
Mais bizarro ainda, a própria PGR disse que Toffoli estava errado e que a PF é quem deveria custodiar as provas. Mesmo assim, o ministro ignorou e manteve a ordem. No fim, a refreada não corrigiu o erro, só mudou o personagem. O fluxo institucional não voltou ao normal, o que só reforça o problema central. O STF passou a operar com poderes ilimitados e quem critica, que lute. A mídia deu capa, deu palco e deu glamour para os ministros, e agora eles usam esse poder sem cerimônia. A pergunta é simples: isso é democracia ou um absolutismo que a gente é obrigado a chamar de democrático? Esse episódio expôs o judiciário pelo próprio judiciário. Não foi a oposição, não foi a imprensa, não foi um vazamento. Foi o próprio sistema jurídico mostrando a bagunça interna e, na bagunça, sempre prosperam defesas, nulidades e a sensação generalizada de que ninguém está no comando. O método está aí, repetindo-se com naturalidade. E quando o método vira regra, o país vira refém. É impressionante como os ventos mudaram de direção. Há um ano atrás, a imprensa pintava Dias Toffoli e Alexandre de Moraes como os grandes salvadores da democracia, a muralha que barrou o Bolsonaro, a personificação, a encarnação do Estado Democrático de Direito estavam em Alexandre de Moraes e em Dias Toffoli, em pequena parte, mas principalmente Alexandre de Moraes. E aí, de repente, essas duas figuras, que eram enaltecidas, quase como se fossem semideuses pela imprensa e pela esquerda, agora são o epicentro de um maior escândalo de corrupção envolvendo o judiciário na história do nosso país. Será que eles estavam protegendo a democracia ou eles estavam, na verdade, apenas protegendo os seus esquemas? Uma situação está tão catastrófica que quando você vê jornalistas da Globo que fizeram carreira defendendo essas pessoas agora, falando abertamente que estão indignados com a ação do Dias Toffoli, gente, Dias Toffoli enterrou a ação da Polícia Federal hoje. Você tem noção o que é isso? Primeiro, dá 24 horas para uma ação acontecer em 49 lugares diferentes, justamente para que ela não acontecesse, e depois sequestrar todos os itens apreendidos no seu gabinete. Isso é tão estarrecedor que a Globo soltou esses 2 minutos aqui detonando o Dias Toffoli. Agora vamos para esse outro trecho que a Elisa citou, que essa sim interfere diretamente na investigação. Ele diz o seguinte: determino que todos os bens e materiais apreendidos por força do cumprimento da decisão, etc., deverão ser lacrados e acautelados diretamente na sede do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, você apreendeu um celular, né? Entre outras coisas, que ali você vai extrair muitas provas, documentos, planilhas. Isso, via de regra, fica com a autoridade policial, que é quem dirige a investigação. Não é nem via de regra, é regra 100%. Não é a maioria das vezes, não. É isso que deve acontecer. Então, ele vai ali examinar. E não com o juiz. Esse que é o estranhamento. Eu ouvi policiais federais que disseram perplexos com essa decisão. Então, o que diz o gabinete do ministro Toffoli? Ele diz o seguinte: olha, o acautelamento imediato tem por finalidade a preservação das provas recolhidas pela autoridade policial e serão devidamente periciadas pelas autoridades competentes. Quem são as autoridades competentes? A Polícia Federal. O Toffoli não confia na Polícia Federal para investigar o caso do Banco Master? Ou seja, ele diz que ele vai preservar pela polícia, trabalho que geralmente é da polícia. O Bruno Tavares tem uma apuração importante, que é o seguinte: porque o assinante pode perguntar, bom, qual a diferença de um celular, de um computador estar no STF e não estar na polícia? Então, ele explica o seguinte, esses policiais explicam o seguinte: há um risco de destruição de provas, uma vez que os arquivos podem ser acessados via nuvem. Então, você tem o que está ali no celular, no dispositivo eletrônico, e você tem o que está na nuvem. Segundo os policiais, a orientação é extrair as informações assim que os dispositivos chegam na delegacia. Então, chegou o celular, chegou o notebook, a polícia já é treinada e especializada em abrir aquilo lá e pegar tudo que está na nuvem. Indo para outra instância, sem que a Polícia Federal tenha acesso,
os arquivos podem ser manipulados ou mesmo destruídos remotamente. O que é exatamente o que o Toffoli quer. Me desculpa, mas é como se o Toffoli estivesse muito preocupado, talvez até do nome dele, ou dos irmãos, ou dos primos dele aparecer ali nas conversas desses celulares, desses aplicativos, dos computadores, no nome de alguma planilha. Será que vai ter alguma planilha lá com o amigo do meu pai? Lembre-se que todo esse escândalo da perseguição e do inquérito à fake news começou quando as investigações da Lava Jato chegaram até o amigo do meu pai. E aí, de repente, a Lava Jato foi bloqueada. Está acontecendo de novo isso. E assim, à luz do dia. O Toffoli acabou de superar os absurdos do Alexandre de Moraes. Ao tomar essa decisão, ao sequestrar os bens apreendidos, ele enterra de uma vez por todas a investigação contra o Banco Master. Qual é o medo dessas pessoas? Qual é o medo que eles têm? Será que a gente vai ter que abrir uma CPMI do Banco Master? Vorcaro, abre a boca, Vorcaro. Você tem a chance agora de resgatar o Brasil, irmão. Faça isso. O próximo presidente te dá o perdão se você fizer. O Flávio Bolsonaro te perdoa. A gente volta uma anistia para você, Vorcaro. Mas você tem a chance agora de botar o Brasil a limpo.